delegado Afrânio, queria cumprimentá-lo como presidente de mesa, cumprimentar a nossa companheira Neuralice, cumprimentar o nosso presidente Sérgio Búdica, nosso ministro José Luciano Castilho, companheiro Wagner, que trabalhamos junto na direção do DIESE. E eu acho que o assunto que vocês trouxeram aqui é um assunto importantíssimo e atual, não é? Eu até estava falando para o Sérgio. Sérgio, amanhã vai ter a instalação da comissão que vai discutir o enquadramento sindical, não é? Então, quer dizer, a primeira reunião, com certeza, a equipe que está trabalhando isso pela Força Sindical e pelas demais centrais levarão isso para os seus sindicatos filiados, para as suas federações filiadas e para as suas confederações filiadas. Eu queria dizer que as centrais sindicais, elas têm condições, sim, de ser representantes desse debate também, né? Por quê? Porque a maioria dos sindicatos hoje no Brasil são filiados a uma central sindical, né? A essa ou aquela, a maioria está afiliada a uma central sindical. Então, é claro que uma equipe vai trabalhar ideias e vai, com certeza, debater com cada ramo a qual o sindicato é filiado à central. Mas eu queria voltar, vocês aqui de Curitiba, principalmente da cidade de Curitiba, já estão numa experiência outra do movimento sindical, onde grandes empresas, né, onde concentração industrial, que era mais em outras cidades, hoje vocês têm essa experiência de negociação aqui totalmente diferenciada. Mas se nós pensarmos na história, nós vamos ver que nós criamos uma estrutura de negociação e uma estrutura sindical que não é de negociação, né? Nós tínhamos o sindicato, nós tínhamos o sindicato dos empresários e nós tínhamos a Justiça do Trabalho. Qualquer greve por aumento caía no dissídio coletivo. Se a empresa não quisesse negociar, ia à Justiça do Trabalho. Se o trabalhador não quisesse negociar, ia à Justiça do Trabalho. O conflito entre as partes era moderado pela Justiça do Trabalho. Com isso, o enfrentamento, as greves sobre dissídios coletivos eram muito localizados, né? A estrutura foi criada para manter capital e trabalho sendo apaziguado pela Justiça do Trabalho. Mais do que isso, a CLT, com seus direitos, nenhum trabalhador precisava de sindicato para abrir processo. Qualquer trabalhador até hoje pode ir em qualquer advogado e abrir processo através da CLT, né? Ainda que eu diga que eu discordo da colocação do Wagner, eu acredito que a CLT foi construída a partir das lutas operárias, né? Dos anos 20, dos anos 30, quando chega nos anos 40 lá, que é instituído a CLT. 13º salário, férias, várias coisas que nós conquistamos no dia a dia, nós estamos lá com ela dentro da CLT. E hoje o debate está sendo esse. O que vamos fazer? A maioria dos países avançaram na questão da negociação. Outros se lascaram na questão da negociação. Então, eu creio que nós estamos num momento importantíssimo para esse debate, né? Importantíssimo porque o nosso país entrou na rota dos países mais desenvolvidos já. Está como emergente, logo, logo já está como desenvolvido. Com isso, grandes empresas, trabalhadores em geral registrados na cidade, não é? Trabalhadores em linha de produção, trabalhadores no comércio, que nós estamos passando por um período agora novo para nós. E é disso que eu creio que vem das nossas diferenças. Nós não tivemos muita experiência de negociação direta com o patronato. Nós tivemos várias greves nos anos 50, né, do século passado, 1953, em torno da caristia, né? Mas as grandes categorias, quando fazia greve, caía na mão da Justiça do Trabalho. E pior, quando vem o golpe militar, modifica-se novamente a lei de greve, né, que cria-se a lei 4.330, onde só podia fazer greve por atraso de pagamento, né? Tem um outro motivo que eu não lembro agora. Com isso,
vocês vão perceber que todas as greves que foram feitas até 85, até 88, eu diria até 85, ela sempre foi julgada ilegal, né? Porque se fosse por atraso de pagamento, sim, é legal. Se não fosse, era considerado ilegal. E eu ia lembrar isso na hora que eu ia falar. No dia 12 de setembro de 1985, os metalúrgicos da capital estavam em campanha de aumento já. Campanha por empresa. Vamos lá. E chegava, a gente já sabia qual era o veredito. A greve, se não havia negociação, caísse no tribunal, os juízes diziam assim: as reivindicações são legítimas, a greve foi feita nos procedentes democráticos, tal, mas a Lei 4.330 nos leva a julgar ilegal. E no dia 2 de setembro de 1985, os trabalhadores da REM estavam nessa situação. 30% dos trabalhadores eram mutilados. Era de uma empresa chamada REM Metalúrgica. Ela fazia latas, né? Flandes. Nós ficamos uma semana de greve. Mais um detalhe. Ela deu aumento para a chefia e não deu para a peãozada. A peãozada não ia no sindicato. Nós tínhamos apenas, em 1.800 trabalhadores, nós tínhamos 50 sócios. Ela acabou esse erro aí. Ela acabou fazendo esse erro. Foram ao sindicato, 150 pessoas lá, vamos fazer assembleia, o pessoal quer parar, nós paramos a fábrica. Mas já sabíamos disso, que a lei de greve ia chegar. Matutando, fomos ao Franco Montoro, na época, era o governador. Me lembro que fomos a um comício, porque era época eleitoral já, um comício do Fernando Henrique, que era candidato a prefeito da cidade, né? A prefeito da cidade. E aí o que aconteceu? Nós ficamos já, vem cá, vai chegar lá no julgamento e nós vamos perder. Era uma empresa americana. Aí nós decidimos fazer uma coisa que eu não aconselho mais a ninguém, mas naquele momento histórico foi importantíssimo. Nós escolhemos 24 companheiros, representando a diretoria do sindicato, demos um para cada um ovo para cada um, e combinamos. Na hora que ele falasse, a Lei 4.330 só diz que podemos ter greve por atraso de pagamento, as reivindicações são justas, e nós temos que declará-la ilegal, nós íamos jogar os ovos. E assim fizemos. Ninguém sabia, a maioria não sabia. Foi digamos assim, 20 pessoas do grupo nosso, né, de 1.500 trabalhadores, 300 subiram para o tribunal e fizemos isso. Eu estou dizendo isso porque eu tive a chance de ver na capa, outro dia atrás, na capa do Estadão. Uma coisa extrema, não é? Uma coisa extrema para nós, porque a negociação coletiva era impeditiva. Eu creio que hoje nós estamos num período, eu estou falando isso para lembrar mais uma coisa importante para nós. Nós podemos falar de sindicato, podemos falar do patronato, tal, mas tem uma coisa na sociedade que nós conquistamos, que é muito importante para nós, que é muito valiosa. E muitos trabalhadores não dão o devido valor. Tem companheiros que às vezes acham que a ditadura era melhor, né, da nossa base. Nós estamos no maior período, do ponto de vista de tempo, nós estamos no maior período democrático do nosso país. Tá? Contando de 1985 até agora, são 27 anos consecutivos de eleições diretas, de reeleição para senador, de eleição para prefeito. É o maior período do nosso país nesse momento. Então, isso é uma conquista para nós. Por isso que eu volto a repetir, nós estamos no momento exato para o debate. E esse momento exato para o debate já foi aberto na época do governo Lula, né? Quando nós debatemos a questão do Fórum Nacional do Trabalho, que tipo de organização sindical que nós queremos, que tipo de negociação coletiva que nós queremos. Eu acho que o caminho que nós devemos trilhar será esse, de nós tentarmos buscar entre nós uma solução. E uma das soluções que eu vejo é esse debate que já começou no Ministério do Trabalho. Foram legalizadas as centrais sindicais, nenhum sindicato é obrigado a se filiar à central sindical, mas a maioria, eu até mostrei para o ministro,
a maioria, deram dados aqui que existem 18 mil sindicatos no Brasil, contando com o sindicato dos empresários, né? E nós, dos trabalhadores, somos 11 mil sindicatos. Desses, 8 mil são filiados às centrais sindicais, né? Já escolheram uma central sindical. Então, foi legalizado as centrais sindicais e foi também constituído o Conselho Nacional do Trabalho, onde nós vamos debater questões que foram colocadas aqui no debate que nos antecedeu, né? A questão da regulamentação de que ramo do enquadramento sindical, não é? Como é que nós vamos fazer, não é? Nós estamos debatendo na convenção, portaria 186, que tipo de estrutura nós queremos, unicidade na base, nós queremos unicidade na base, né? A possibilidade de pluralidade na federação e confederação, né? Não é uma coisa obrigatória, não. Se os setores da nossa central querem continuar numa federação unitária ou numa confederação unitária, ninguém é obrigado a isso. Tanto assim que os comerciários convivem bem com isso. Tanto assim que o tesoureiro da nossa central faz parte da direção, da executiva da Confederação dos Comerciários. Mas, abrindo essa possibilidade, você cria condições de que as centrais possam dar um passo para demonstrar que é possível a unidade de ação. Nós temos experiência concreta disso, do salário mínimo, da questão do imposto de renda, das negociações que fazemos com o governo, da nota unitária que tiramos agora para o funcionalismo público. Então, há questões que nós devemos debater. Por exemplo, se nós aqui nessa sala defendemos, na maioria, que eu sei que nós defendemos, e a nossa central defende também, a unicidade na base, nós vamos ter que criar uma regra unitária de estatuto. Não vai dar para ter estatuto que prevê 10 anos. Não vai dar para ter estatuto onde você só faz a recolocação de alguns companheiros na chapa para permanecer mais 2, 3 anos. Se nós queremos a unicidade na base, nós vamos ter que conviver com o fato de que nós temos 5, 6 centrais organizadas no país, não é? E, claro, na pluralidade da federação, você vai criar uma legislação que permita que os trabalhadores filiados à força sindical, se quiserem constituir, através dos sindicatos, com um número X de sindicatos, sua federação, é importantíssimo para os ramos, para constituir os ramos em cada central sindical. Com isso, eu acredito que nós sairíamos da questão que foi colocada pelo companheiro Wagner aqui. Vocês sabem disso, que vocês fazem acordos bons aqui nas automobilísticas. Mas nós temos automobilística, por exemplo, em Salvador, que não é tão bom como aqui. Você tem várias outras plantas de automobilísticas que poderiam se integrar numa negociação coletiva, de contrato coletivo nacional, onde as centrais sindicais que têm representação nas empresas fariam essa negociação, sozinho ou unitário. Essa é a busca que nós haveremos de fazer. E eu creio que o sindicato hoje, eu não acredito que você possa pensar que nós estamos mal por causa da contribuição sindical, Wagner. Eu acredito que a contribuição sindical ela é importantíssima para nós, porque o sindicato no Brasil representa todos, né? Se representa todos têm que dar uma contribuição. Quem é sócio contribui mais, mas quem sobrevive com a negociação coletiva, quem ganha com a negociação coletiva, tem que contribuir também, não é? Eu digo isso porque essa experiência não é só nossa, não. Essa experiência é de outro jeito, porque o pessoal fala assim, não, esse dinheiro vem do governo, conversa mole. Primeiro, vem dos trabalhadores. Segundo, ele vem automático sim. Mas se você vai na Espanha, por exemplo, ou em outros países, na Itália, por exemplo, na França e na Espanha, você tem um repasse de verbas do governo para as centrais sindicais, para a formação, qualificação dos dirigentes, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Então, isso eu acredito, Wagner, que não é um impeditivo, sabe? O que nós temos que pensar é formas de cada vez mais aumentar a sindicalização, porque nós sabemos que no nosso país não é tão fácil a sindicalização,
E, às vezes, a gente faz muita sindicalização e, por causa da rotatividade, a gente acaba tendo poucos sindicalizados, mas eu afirmo aqui, nós temos, na média, temos mais sindicalizados do que os ditos países que eu citei, Itália, França, né? Nós temos 17% de sindicalizados no país, né? Nos outros países não chegam a isso. Então, eu creio que nós estamos, nesse momento, fazendo as negociações coletivas, mas nós temos que começar a debater regras para o futuro, né? Regras sobre o interdito proibitório, regras sobre a representação sindical, regras que possam permitir que as centrais sindicais se organizem por ramo de produção e assim por diante. Eu creio que a nossa história, eu fiz questão de colocar a nossa história no passado também, porque é importante que tudo é um acúmulo, né? Nada começou nos anos 70 ou nos anos 60. Nós temos uma história que vem nos colocando numa situação que muitas vezes o novo não é dado só pela lei, o novo é dado pelas condições que se apresentam. No caso das greves dos anos 70 e 80, foram as primeiras negociações diretas onde nós rompemos com decisões do tribunal. O tribunal disse que a greve era ilegal, disse que ninguém ia ganhar nada e vários companheiros do ABC, de greves por empresa aqui, nós fomos além, né? Nós buscamos negociação direta mesmo depois da greve ter sido julgada ilegal. Então, esse eu acho que foram fatos importantes que apontaram outros rumos para nós, né? Para que as federações, no seu total, não só aquelas mais avançadas, mas que elas tenham representação. Nós sabemos que uma federação, qualquer federação, até a federação do metalúrgico aqui, que é combativa, por exemplo, ou a nossa lá que se diz combativa, ou a do ABC, dos companheiros da CUT, do Estado de São Paulo, o sindicato tem que dar procuração para a federação para negociar. Não é assim? Isso não está previsto na lei. Então, eu acho que é importante a gente pensar coisas novas, não para nos prejudicar, né? Porque, às vezes, o discurso que a gente faz parece um discurso que, às vezes, se confunde com o patronal. Vamos inovar, vamos fazer reforma. Mas é importante que nós façamos o debate da reforma que queremos, para que não venha contra nós a reforma que eles querem. Obrigado a todos.